E essa iniciativa do Colabora, eu acho ela super importante para a gente justamente democratizar estratégias de como se comunicar, de como produzir comunicação, de como falar para mais gente, né? Então, o curso, na sua primeira edição e agora também, a gente procurou formular essas aulas pensando tanto no aspecto da prática quanto da teoria. Isso é uma questão fundamental. A gente, durante muito tempo, tanto na academia quanto nas redações, a gente fez uma separação que é uma separação, de certa maneira, absurda entre o que é prática e o que é teoria, né? Entre fazer e pensar. Isso é uma questão super importante para mim, e eu acho que a gente precisa superar essa binaridade entre fazer e pensar, porque ela é uma binaridade que, inclusive, tem, enfim, uma fundamentação em questões várias, como, por exemplo, o classismo e o racismo, né? E mesmo a questões de gênero, é quem faz, quem pensa. Geralmente, quem pensa tem um lugar no imaginário, quem faz tem outro. No caso da comunicação, e especificamente no jornalismo, que a gente foi ver essa ideia de que jornalistas não têm tempo para pensar porque estão muito ocupados. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? Eu ficava pensando como é que a gente está falando sobre a vida de tantas pessoas, como é que a gente está construindo representações e a gente não pensa sobre isso. Isso para mim foi um alerta. E aí eu tenho feito reflexões muito em relação a isso, e essa reflexão ela fundamenta esse curso, né? Essas aulas todas. Então, vocês vão ver que vocês têm já o programa das aulas, né? Os professores, as professoras que vão estar aqui, e vocês vão perceber que a gente faz essa mescla, né? Porque essa mescla, ela sempre existiu, na verdade. E a gente está assumindo essa mescla, é muito importante. Então, agradecer a todas e todos vocês, agradecer ao Colabora, a Agostinho, a Flávia, agradecer a Larissa, que está aqui dando um suporte técnico moral para a gente também. E aí, sem mais delongas, eu vou iniciar a aula de hoje. Essa aula do curso anterior, a gente fez um encontro só para falar sobre pauta, porque a gente percebeu o quanto pauta é uma discussão fundamental e ela é muito pouco trazida muitas vezes, né? Como é que eu recorto aquilo sobre o que eu vou falar? Como é que eu produzo esse recorte? Para onde é que eu vou olhar? Como é que eu vou fazer isso? Então, não é uma questão técnica meramente, mas ela é uma questão também que ela precisa observar uma série de outras questões para que a gente consiga fazer essa virada de uma maneira mais íntegra, mais integral, né? Levando em consideração o próprio país, o próprio desenho social do Brasil. Isso eu discuto muito no meu livro mais recente, né, que chama Pauta é uma arma de combate, e eu vou trazer o livro hoje como fundamento. Então eu vou iniciar um pouco falando do que é que eu estou dizendo quando eu falo sobre jornalismo de subjetividade. É uma confusão muito grande às vezes a respeito disso. E aí eu quero dizer para vocês que esse jornalismo de subjetividade ele vai estar materializado nessas pautas que eu vou trazer aqui, né? Na verdade, nessas reportagens, né? Essas reportagens são frutos de uma pauta. E eu trouxe justamente as três reportagens que estão presentes nesse livro, A Pauta é uma Arma de Combate. Eu finalizo o livro trazendo essas três reportagens que eu vou mostrar para vocês hoje. E essas reportagens estão disponíveis para vocês, os PDFs delas, certo? E se alguém quiser algum texto específico, eu vou fazer uma bibliografia para mandar para o grupo, tá? Também de textos correlatos. Lari, eu posso te pedir para abrir, por favor, o PDF da apresentação? Sim, vou compartilhar aqui com vocês, só um minuto. Tá. Eu estou usando o meu celular e usando o computador para ver a apresentação na tela maior, mas esse fone aqui
funciona melhor no meu celular. Eu estou usando o celular para também bloquear mais o barulho aqui do lado. Tem uma palestra bem do meu lado. Vocês estão acompanhando bem, né? O som tá. Qualquer coisa me falem, tá? É, Lari, você pode passar, acho que talvez aumentar um pouquinho, né, para ficar só. Pode ser esse ensino do jornalismo, esse segundo slide. Então, só para dar uma sobrevoada geral, assim, a gente tem, aqui tem ensino do jornalismo, mas eu quero pensar comunicação, quero pensar, por exemplo, é, em plataformas diferentes de comunicação e de jornalismo, né? Isso aqui é um pensamento que não é para, por exemplo, um jornalismo de texto, escrito, mas estou pensando aqui, enfim, o texto também baseia várias plataformas, várias formas de fazer jornalismo. O podcast, por exemplo, ele é feito com roteiro, documentário é feito a partir de roteiros, né? Então, com isso eu quero dizer que eu penso em várias formas de produzir comunicação e jornalismo, quando estou falando a respeito dessas questões teóricas e práticas, né? Então, o cinema documental ficcional, produção de podcast, que eu acho, para mim, especificamente, é um dos lugares mais interessantes da produção da comunicação e do jornalismo hoje. Interessa muito como o podcast vem, por exemplo, se aproximando de outras linguagens, como a dramaturgia. Isso já era feito no rádio, isso não é uma novidade em si, mas isso vem tomando um outro fôlego e eu acho uma forma de comunicar e uma forma de levar o jornalismo para muito mais gente preciosa, né? Depois eu posso falar sobre isso com vocês. Então, só para dizer que isso aqui não está relacionado a uma forma de fazer jornalismo ou uma plataforma, mas pensar isso aqui de uma maneira muito mais rizomática mesmo, muito mais tentacular, né? Então, a gente precisa pensar em que conceitos, né, muitas vezes basearam as formas de produzir comunicação, basearam as formas de produzir informação, notícia, jornalismo, né? Então, esses conceitos de objetividade, de parcialidade, a ideia de verdade também, elas são importantes, obviamente, não se faz jornalismo, por exemplo, sem objetividade jornalística, preciso apurar, preciso ouvir, preciso checar dados, tudo isso é objetividade jornalística. Deixa eu tomar só um copo. Por outro lado, essas formas de fazer, esses conceitos, eles também muitas vezes promoveram visões muito deturpadas a respeito desse outro, né? Visões coloniais a respeito desse outro. Eu trouxe aqui um exemplo, que está aí nesse slide, da escuta prática do jornalismo. Pode aumentar só um pouquinho, Lari, por favor, só para que as pessoas consigam ler um pouco melhor. Isso é um exemplo esse print aí que eu tirei. Pode subir um pouquinho. Obrigada, Lari. Que eu acho ele muito interessante para exemplificar isso que eu estou falando. Então, a National Geographic, que é um nome, empresa internacional, distribuição internacional, produz muitos documentários a respeito, um fundo jornalístico, antropológico, que sempre atendeu aos critérios de objetividade, por exemplo, né? A National Geographic, em 2018, fez um editorial que eu acho muito interessante, que, né, o título diz isso, né, por décadas, nossa cobertura foi racista. Para superar nosso passado, nós temos que reconhecer.
Eu acho isso um movimento fundamental no jornalismo. Aplaudo a iniciativa da National Geographic em fazer isso, né? E diz, para superar nosso passado, nós temos que reconhecer, isso é um fato, né? Isso é um fato importante. Né? Então, olhar a própria produção, olhar o que a própria revista, empresa, né, National Geographic fez, suas coberturas, como um passo importante para pensar esses modos de ver e de falar, ou seja, para pensar as pautas, para pensar de onde como é que essas pautas se posicionavam em relação ao outro, Estou falando desse outro como esse que está para além de mim, mas esse outro também, né? Esse outro geralmente era aquele visto muitas vezes, pegando aqui o exemplo da National Geographic, como aquele outro não civilizado, ou aquele outro que ainda está em processo de civilização e, portanto, para muitos, de humanização, de um melhor humano, ou de um humano que ainda não está tão bem acabado. E aí, a National Geographic, o que ela fez? Ela observou como é que eram feitas as coberturas, né? Como eram suas pautas, por exemplo, como eram principalmente suas imagens. Então, eram muitas imagens, por exemplo, que traziam pessoas indígenas de diversas regiões do mundo, aborígenes, ao redor de um homem, geralmente um homem branco com uma câmera fotográfica de última geração, um equipamento de alta qualidade, e essas pessoas e outras que produzem outras formas de conhecimento, que olham para o mundo a partir de outras ontologias, né, de outras perspectivas. Você pode pensar, por exemplo, povos da floresta vão enxergar o mundo de uma maneira com a qual a gente, por exemplo, ocidentais ou países que têm esse desejo de ser ocidentais, como o Brasil, que se entende como ocidental, vão olhar. Essas imagens diziam muito isso, sabe? Que, né, essas imagens eram profundamente coloniais e, portanto, profundamente racistas. E esse exemplo da National Geographic, acho que ele é importante para a gente pensar que o jornalismo precisa se repensar. E esse exemplo aqui da National Geographic, ele, infelizmente, é um entre poucos. A gente não tem tantas empresas jornalísticas que façam esse movimento, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, vocês presentes nesse campo, compreendendo que essas coberturas muitas vezes são coloniais, de diversas maneiras, enfim, eu tenho fé que isso vai ser superado. Eu acho que a gente tem produzido massa crítica a respeito disso. Pode passar, Lari, por favor. Eu quero trazer para vocês, vou falar só um pouco sobre isso, e depois a gente já vai para pensar que é esse jornalismo de subjetividade em 5 pontos. Né? Então, o que eu proponho é que a gente risque de maneira reflexiva, pensando a própria prática, e isso é um ato que precisa ser feito sempre ao longo de nossas produções. Isso é uma coisa para ser feita agora e para nunca mais a gente voltar a isso, mas esse é um exercício contínuo, né? Porque, enfim, o mundo muda o tempo todo e a gente precisa estar em consonância com essas mudanças, né? Nós estamos juntos com essas mudanças. E uma coisa que é bem importante nessa autorreflexão, da reflexão de nossa produção, da produção que a gente assimila e reproduz, é superar essa binaridade. A binaridade faz muito mal ao jornalismo, faz muito mal à comunicação. A gente deixa muitas vezes de enxergar diversas camadas que são muito preciosas, porque a gente está enxergando de uma maneira completamente binária, isso ou aquilo, né? Para usar uma representação clássica da binaridade, entre o preto e o branco, existem vários mundos, vários planetas. Cada um de nós
é um planeta. Só que é importante dizer também, nesse sentido, que essa produção subjetiva e não binária, binarizada, ela também é uma produção que tem que ser encarada no seu aspecto coletivo. Essa ideia de subjetividade, ela não diz a respeito apenas de um eu, o que eu penso, dos meus marcadores, mas toda a subjetividade, ela também tem que ser pensada na sua dimensão coletiva. Vou dar um exemplo disso. Quando eu estou falando, por exemplo, de racismo, eu estou falando de algo que se insere no nível de subjetividade também, ele é objetivo e ele também é subjetivo, e o racismo, por exemplo, é um fenômeno coletivo também. A misoginia também é um exemplo de uma subjetividade coletivizada. Vocês sabem muito bem que no Brasil, quando a gente está falando a respeito, por exemplo, do racismo, tem várias pesquisas sobre isso. Então, nós, brasileiras e brasileiros, dizemos que o Brasil é racista, por exemplo. Vamos enxergar, a maioria nas pesquisas, a maioria das pessoas diz que o Brasil é racista. Mas quando esses mesmos pesquisadores e pesquisadoras perguntam para essas pessoas se ela é racista, as pessoas dizem que não são. Então, tem um grande abismo entre essas pesquisas que dizem sim, o Brasil é racista, sei lá, 78% concorda que o Brasil é racista, mas quase ninguém se assume racista. É só para a gente pensar como as pessoas não têm, muitas vezes, coragem de verbalizar isso, né, de se entender assim, mas elas acham que o país é racista. Esse país, então, essa dimensão coletiva do racismo, ela existe, mas as pessoas não individualizam, pensam como tal. Só para falar, exemplificar um pouco essa questão desse subjetividade que precisa ser entendida, tanto no seu aspecto individual, mas também no aspecto coletivo, ok? Então, voltar a isso. Lari, pode, por favor, passar para o slide no qual... Pode passar esse próximo. Eu quero falar mais das pautas depois. Então, pode ficar nesse. O outro, começa com o anterior. São 5 pontos, vou falar sobre esses pontos, esse é o primeiro. Então, só para reforçar isso que eu acabei de dizer, jornalismo de subjetividade, quando eu estou falando a respeito dessa questão, para mim, bem importante, e quando eu falo de subjetividade, eu volto a dizer, eu não estou negando que o jornalismo também deve ser feito com objetividade jornalística. Objetividade jornalística é uma coisa, a ideia de objetividade, que muitas vezes o jornalismo assimila, ela é colonial, racializada, binarizada, e ela é um problema. A objetividade jornalística diz respeito a gente fazer jornalismo a partir de ferramentas que são próprias do jornalismo, ou da comunicação também, a gente pode dizer. A entrevista é uma delas. A entrevista tem uma dimensão objetiva de coleta de dados, mas ela também tem sua dimensão subjetiva, né, que a gente vai observar aqui, como eu escolho, como eu escuto, o que eu observo nessa história de vida da pessoa que está conversando comigo. Então, a primeira coisa é a reflexividade contínua sobre ensino e sobre prática. Reflexividade contínua sobre aquilo que eu estou fazendo e uma reflexividade contínua sobre o que é também passado, tanto por docentes, mas o que muitas vezes a gente, como discente, né, a gente assimila, ou a gente reclama, ou a gente deseja, dentro da universidade. Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas para mim é muito interessante pensar como, muitas vezes, no âmbito da universidade, a gente traz tantas questões importantes a respeito de como informar melhor, de como superar, por exemplo, coberturas racistas, questões que são de representação, por exemplo, de regiões como o Nordeste, como o Norte, que são, né, tem uma subrepresentação, não digo nem no sentido do aparecimento dessas regiões, mas nas formas de como elas são ditas e vistas, né?
Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui ao longo desses 8 encontros. Então, para mim, tem uma certa disrupção quando a gente pensa que na universidade a gente trata dessas questões, mas quando a gente vai ver o noticiário, essas discussões não aparecem, né? Então, tem um gap aí entre ensino e sobre prática, eu sempre enfim, me faz pensar o que é que se perde no meio desse caminho. Então, essa reflexividade ela tem que se dar tanto no campo da academia, seja no nível dos docentes, seja no nível das discentes, mas também na própria prática, né? Então, por isso que eu falo, né, que eu digo, me parece que precisamos na academia atualizar urgentemente as perguntas sobre o nosso campo. Por exemplo, o que são os valores notícia que nós aprendemos, né? Quem são as pessoas que devem aparecer? Quem são as pessoas que devem aparecer? E, portanto, quem são as pessoas que não aparecem nessa ideia de valores notícia? Eu sei que muitas pessoas aqui talvez não estejam familiarizadas com a questão do valor notícia, e aí eu vou pedir para vocês escreverem para Lari ou para mim, porque eu quero passar um trecho para vocês sobre o que são valores notícia, tá? Eu acho que isso é uma questão bem importante. Eu trago isso no livro, eu posso mandar justamente também esse trecho do livro para vocês. Isso para mim não seria, isso para mim seria uma coisa importante. Pode passar para o segundo? Então, a primeira questão do jovem de subjetividade é essa reflexividade contínua sobre ensino e prática. A segunda é o valor notícia, né? E aqui está bem resumido, mas eu acho que a gente precisa fazer uma crítica a esses valores notícias, porque são valores de notícia que a gente aprende muitas vezes na universidade, e eles são levados de maneira muito dogmática, às vezes, né? São instrumentos como se fosse um dogma que a gente assimila e reproduz. Mas a gente precisa se perguntar, por exemplo, um valor notícia significa dizer que quais são os critérios que eu vou buscar num acontecimento para que ele seja mais notícia do que outros, né? Então, são critérios que vão organizar aquilo que vai ser noticiado. Por quê? Porque o mundo está repleto de acontecimentos a todo momento. Eu preciso de alguns critérios que vão determinar aquilo que vai ser ou não noticiado. E esses critérios são esses valores notícias. Então, entre esses valores notícia, os que eu realizo mais uma crítica, são esses, as personalidades, né? É mais notícia quem é personalidade, um evento que tem uma personalidade envolvida, uma pessoa de fama, de notoriedade, de proeminência, pessoas de elite, pessoas e também nações de elite. Um outro critério é a proximidade, um outro critério é a novidade. O que a gente vai perceber é que muitas vezes esses valores de notícia, eles funcionam para alguns grupos e para outros não funcionam. Um exemplo é o caso da, da África. E aqui eu vou falar para vocês um exemplo que eu sempre trago, mas eu acho ele super importante. Um artista chileno chamado Alfredo Jaá, ele realizou um trabalho, ele é artista, mas ele é um artista que trabalha muito com crítica de mídia também. E ele realizou um trabalho chamado Searching for Africa in Life, procurando a África na Life. A Life foi uma das revistas, os semanários norte-americanos mais importantes no sentido de visibilidade, de peso, de vendas, assim, era muito influente. E o Alfredo Jaá, ele pegou 30 anos de revista, esse semanário, né, 4 revistas por mês. Ele pegou 30 anos dessa revista e fez um grande painel. E aí ele vai mostrar, ele vai contar quantas vezes a África aparece. A Life usando seus critérios objetivos. Quantas vezes a África aparecia ali, nessas capas? E aí ele vai ver que a África aparece
em 5 capas, 30 anos. E nessas capas, 2 trazem humanos, 3 trazem animais. É bem importante a gente pensar nesse sentido, quais são as formas de dizer e ver a África que esse semanário tão importante escolheu. Que pautas, que recortes de África essas pautas trouxeram. Não esqueçam nunca que a gente está falando de pauta aqui. Você fala de subjetividade, estou pensando como é que isso aqui vai se materializar nessas pautas. Outro também, que eu acho um critério importante, uma questão importante pensar, é a novidade. Você vai falar, mas Fabi, como é que faz jornalismo sem ter novidade? Difícil, né? A novidade é um critério importante. Só que o que a gente vai perceber também é que essa novidade, muitas vezes, ela, na verdade, é um processo de exotificação de povos, de pessoas, né? Que vão ser, a novidade vai ser uma ideia de exótico. Então, por exemplo, nossa, a gente tem uma pessoa que sai do sertão de Pernambuco, de uma cidade que tem, sei lá, 20 mil habitantes, no alto sertão pernambucano, que está trabalhando na NASA. Sei lá, porque, né, isso é uma coisa que a gente estuda, às vezes, nessas matérias. Isso é uma pauta interessante? É uma pauta interessante porque a gente sabe que é uma pessoa que vem de uma das regiões de maior desigualdade social do Brasil. Ao mesmo tempo, como é que eu trago essa história? Eu trago essa história falando, essa pessoa saiu da terra dos jumentos, das cabras, e da fome, e da seca, que estava na NASA. Como é que eu traria essa história? Como falar sobre isso? Como falar sobre isso sem exotificar a região e essa pessoa? Isso é uma questão super importante para a gente pensar. Por quê? Porque isso tem a ver com processos de humanização e desumanização, fundamentalmente. Pode ir para a sala, Lari, por favor. O terceiro ponto. Uma outra questão, dessas 5 questões, essa terceira que eu levanto para pensar nessa subjetividade jornalística, nesse jornalismo de subjetividade que é feito a partir de uma dimensão objetiva, mas trazendo também esses questionamentos que têm a ver com a própria feitura, né, das representações jornalísticas, da comunicação jornalística, é a gente pensar também que esse campo é um campo de criação. Isso sempre foi negado aos jornalistas. Por quê? Porque esse índice de verdade, do factual, ele é imperativo. Mas isso também foi uma forma de blindagem, de a gente dizer assim, não, o jornalismo, eu vi, eu falei, foi exatamente desse jeito. Dessa maneira, a gente sempre apagou que o jornalismo também é uma construção. Né? É um processo de construção, é um processo de escolhas. E a partir do momento que eu falo que ele é um processo de escolhas, eu estou falando que ele também é um processo, toda escolha, ela diz o quê? Toda escolha deixa outros elementos de fora. Né? Então, tem várias exclusões nesse sentido. E essa questão da criação, ela foi ficando para mim muito mais forte, mas bem importante, quando eu fui percebendo que no campo da arte, eu realizei como curadora, ao lado do meu companheiro, Moacir dos Anjos, 2 exposições, e nesse processo para mim já era importante antes, eu estava na redação do Jornal do Comércio, né? A dimensão estética do jornalismo sempre foi muito importante para mim. Mas eu fui vendo ao longo fazendo essas exposições, quantas e quantas jornalistas são artistas, estão hoje fazendo, né? Estão hoje se comunicando, produzindo representação através do campo da arte. E, para isso, usam muitos elementos que estão associados ao momento de aprendizado, né, da universidade, de ferramentas de jornalismo. Com cursos completos ou incompletos, enfim. Eu trouxe aqui alguns nomes, né, Larissa Machada, Bárbara Wagner, Ana Lira, Gilvan Barreto. Eu trabalhei com Bárbara
e com Gilvan na redação do Jornal do Comércio, né? Ambos na fotografia. Ana Lira é uma artista super importante aqui de Pernambuco, de Caruaru, eu dou aula, né? Eu dou aula no UFPE de Caruaru. E Larissa Machado, que é de Minas Gerais, mas trabalhou um tempo na Bahia, escreve no jornal à tarde, na época da pandemia. E só tem alguns nomes de pessoas que têm produzido arte através de ferramentas, também de ferramentas de jornalismo. Tem algum microfone aberto aí, pessoal. E eu acho que isso, inclusive, é algo para vocês. A gente vai ter uma aula aqui com Carol Pacheco, né, que também é jornalista, eu também trabalhei com ela, e Carol produz um documentário super importante sobre a mãe, a família dela, a avó, se utilizando de vários elementos também da arte. Eu acho que o documentário, o podcast, são esses lugares, e o jornalismo, enfim, mais tradicional também, digamos assim, escrito, né? São lugares de produção também dessa mescla de maneira explícita, sabe? Totalmente explícita, né? O jornalismo literário sempre foi esse lugar também e sempre foi explícito. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar de maneira mais aberta nesses elementos que estão à mão do jornalismo, que a gente não deve simplesmente negá-los, porque nós somos escravas e escravos de uma objetividade. Acho que a aula, vocês vão gostar muito da aula com Carol a respeito disso. Pode passar, por favor, Lari. Vou falar mais dois aspectos e a gente vai para as pautas. Vocês estão me acompanhando bem, pessoal? Por favor, fala com o microfone. Só dá um... Eu não estou vendo vocês. Sim. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Tá de boa. Sim. Obrigada. Escutei a voz de Lucas. Lucas aí, Agreste de Pernambuco. A outra questão, e aí, tipo, sabia, como é que eu faço essas coisas, muitas vezes, né? Tem questão de precarização, tem questão, muitas vezes, de jornais, de veículos completamente conservadores, a gente sabe disso, e a gente sabe que a gente tem que pagar os boletos da gente, né? Então, aqui eu não estou falando eu quero colocar para vocês, assim, coisas que não são factíveis, que não sejam reais, que a gente não possa fazer. A gente quero compartilhar com vocês questões que podem ser ajudar vocês a fazer né, essa comunicação, essa produção de informação mais íntegra e integral, como gosto de falar, mas também que vocês sejam muitas vezes seguras de fazer esses movimentos. Então, muito importante para mim. E aí, pensando nessa dimensão, muitas vezes, ativista, de escolhas, né? O que é que eu vou fazer? E a gente sabe, muitas vezes, se a gente explicita essa dimensão ativista do trabalho da gente, a gente pode encontrar um paredão na frente. A gente pode encontrar gestores ou gestoras completamente avessos a essas ideias. E aí, eu vou falar para vocês da teoria e da prática. Muitas vezes, para driblar, e essa palavra é muito importante aqui, drible, a sensibilidade hacker, e eu prefiro dizer drible, que tem a ver com futebol, que tem a ver com a capoeira, que tem a ver com a dança dos caboclinhos, que tem a ver com rap, drible. Muitas vezes, o grande drible para a gente produzir realizar essas produções com uma pegada ativista é o silêncio. O silêncio é muito importante. Muitas vezes as pessoas estranham quando eu falo isso, porque geralmente se vocaliza, né? Se coloca, eu estou fazendo isso, estou fazendo jornalismo ativista, estou fazendo jornalismo feminista. Mas podem ter certeza que, ao anunciar isso, vocês vão, muitas vezes, levantar barreiras que não estariam levantadas se vocês estivessem produzindo isso sem anunciar. E aí eu vou dar alguns exemplos.
Quando eu fiz uma reportagem, que eu vou compartilhar com vocês também, chamada Nascimento de Joyce, Joyce é uma mulher transexual do interior de Pernambuco. Eu produzi essa reportagem em 2012, depois eu lancei um livro a respeito em 2015, pela editora Arquipélago. E Joyce, ela não se enquadrava numa espécie de ideal de uma mulher transexual que as pessoas já tinham na cabeça, que eu tinha na cabeça também na época, seria uma ideia de mulher socialmente construída, né? A verdadeira ou ideal mulher, maquiada, cabelo grande, ou usando brincos, ou usando vestido, ou usando saia, né? Essa ideia de uma mulher socialmente construída, mas que não é, né, uma mulher ou nenhum homem, é uma pessoa, enfim, nenhuma pessoa nasce com esses elementos. Esses elementos são dados, são conferidos, né? A gente sabe disso. A gente vai encarando como natural, mas não é assim. São construídos. Então, Joyce não se encaixava nisso. Joyce não usava vestidos, Joyce não usava saia, Joyce não se maquiava. E eu sabia que se eu apresentasse as imagens de Joyce na redação, da minha chefia naquele momento, ia haver um estranhamento. Só que, ao mesmo tempo, ela ia fazer a cirurgia na época, né? Ela ia fazer a cirurgia para a construção de um anel vagina. E aí, eu decidi que eu não ia mostrar. Eu estava fazendo, e vejam, não significa estar mentindo, porque isso abre um precedente ético, né? Óbvio, e abre também um precedente para que você seja, enfim, afastado, demitido, enfim. Então, eu sabia que eu estava cumprindo aquilo que eu tinha combinado, que era fazer uma reportagem sobre uma pessoa que ia passar por esse processo, dessa cirurgia, através do SUS. Eu queria acompanhar o antes, o durante e o depois. Foi essa pauta que eu apresentei à redação da minha chefia. E eu estava cumprindo essa pauta, certo? Agora, eu sabia que aquela pessoa, que Joyce, não era a pessoa que a minha chefia ia ter na cabeça. Eu tinha certeza. E isso mostrou real na época que a reportagem ficou pronta. E eu sofri uma censura, não, censura seria um exagero. Mas fui repreendida por conta da personagem. Eu conto isso no livro. Mas depois, enfim, essa reportagem ela mostrou quanto as pessoas, houve uma certa resistência de uma parte das pessoas, mas como muito mais pessoas se conectaram com Joyce, se sentiam próximas a Joyce, porque a dimensão humana de Joyce estava dada. Joyce era uma pessoa que queria e quer, tanto quanto vocês, quanto eu, amor e respeito, e barriga cheia e moradia, né? Então, isso era uma questão importante. Então, estou falando esse exemplo para dizer para vocês que muitas vezes nossas decisões, nossas formas de fazer essas reportagens não precisam estar vocalizadas. Por exemplo, se vocês só escutam pessoas negras para a reportagem de vocês, se vocês trazem opiniões de pessoas não binárias, transexuais, vocês não precisam necessariamente, se vocês sabem que pode haver um impedimento, dizer, vocês não chegam nas redações dizendo que entrevistaram pessoas heterossexuais. Não é isso? Vocês não dizem, escolhi esse especialista aqui, sei lá, células-tronco, é heterossexual. Então, não preciso dizer que a pessoa que eu entrevistei sobre células-tronco é uma pessoa transexual, especialista. Óbvio que essas questões são políticas e são importantes, mas se isso vai produzir para vocês um problema de mudança na pauta por um conservadorismo, por uma questão que, enfim, o silêncio pode ser uma estratégia. Isso é um drible. Vou para a última questão. Pode passar, por favor, Lari. O microfone aberto. A última
que tem um pouco a ver com isso que eu falei agora anteriormente, é a dimensão da interseccionalidade. Então, a interseccionalidade é uma teoria e é uma prática poderosa para que a gente observe as melhores formas, não só as melhores formas, mas quem é que a gente inclui, quem é que a gente exclui, por que é que a gente precisa pensar nessa dimensão na hora de nossas escolhas, na hora de falar dos lugares, na hora de pensar o que é que a gente chama de periferias, por exemplo, na hora de a gente entender como a interseccionalidade, ela é essa produção, né, ela é esse encontro de vários feixes de opressão que vão tornar uma pessoa mais ou menos, com mais ou menos acesso aos espaços de poder, certo? O jornalismo, a comunicação, o documentário, enfim, essas formas de comunicação, elas são espaços de poder também. Então, quem eu trago para esses espaços e como é que eu trago para esses espaços? Agora, é bem importante dizer que a gente não pode usar a interseccionalidade dessa maneira somente ao nosso favor. A gente precisa observar que a interseccionalidade ela traz questões muito delicadas e ela precisa de sensibilidade teórica e prática. A gente acionar essa dimensão da sensibilidade. Quem diz isso é uma autora que tem um livro chamado Interseccionalidade, que eu quero recomendar para vocês, é a Carla Cotirene. E esse livro está disponível gratuitamente no PDF, na coleção Feminismos Plurais. É bem importante a forma como Carla Cotirene traz, porque ela chama atenção para essa dimensão da sensibilidade de leitura. Por exemplo, eu vou colocar, e muitas vezes a interseccionalidade, ela nos apresenta desafios, certo? Então, por exemplo, eu estava uma vez, fiz uma coluna sobre isso, se vocês quiserem procurar, ela se chama, acho que é Negro, o nome da autora, Tati, eu vi aqui agora a pergunta, é Carla Acotirene. O Acotirene é com K. Carla Acotirene. E o nome do livro é Interseccionalidade da coleção Feminismos Plurais. Eu escrevi uma coluna sobre um motorista de Uber. Numa viagem que eu fiz, eu estava em São Paulo, voltando para Recife, ia para Congonhas, entrei nesse Uber e o motorista estava dirigindo muito rápido. Atravessou sinal, e eu fiquei meio assustada, fiquei com medo, né? E aí ele estava ouvindo Racionais. E aí eu decidi puxar uma conversa com ele a partir da música. E a gente começou a conversar. Eu falo isso numa coluna chamada Negro, Sofredor, Homofóbico. 30 minutos com o motorista do Uber. Ela saiu pelo Intercept. E vocês devem dar uma olhada também. E ali, na conversa com ele, várias questões foram aparecendo, né? Questões de uma fala muito homofóbica, né? Muito homofóbica, de uma proximidade muito grande com ideias conservadoras, pró-arma, tudo isso. E, ao mesmo tempo, ele me relatou o momento em que ele morou em Lisboa e sofreu muito racismo, e também no Brasil. Pensando em interseccionalidade aí, como olhar uma figura, né, um motorista de Uber dirigindo um carro que estava batido, um carro visivelmente com problemas, carro velho, explorado por uma empresa que a Uber faz, explora seus motoristas e suas motoristas, a gente sabe, que sofre racismo e, ao mesmo tempo, homofóbico. Né? Então, quando eu estou falando isso, estou querendo dizer para vocês, a interseccionalidade, ela também nos apresenta desafios, né? E essa é uma questão que a gente precisa trazer para essa dimensão do jornalismo de subjetividade também, para esse jornalismo, que ela vai
ela vai estar o tempo todo dentro da nossa prática, né? Então, esses 5 pontos, certo? E aí agora eu vou para as reportagens, para a gente materializar melhor, ok? Só para dizer para vocês, quem chegou aqui foi a Eliane, mas ela tá cansada de falar, faz uns 3 horas que ela está falando. Deixa ela aqui quietinha. Lari, você pode, por favor, abrir as reportagens? A primeira pode ser a Vida Nelson. Falar bem rápido. A Vida Nelson é uma reportagem que eu produzi em 2012. E ela, eu acho que é um exemplo interessante de falar, por exemplo, dessa dimensão da criação, da possibilidade da criação no jornalismo. É uma reportagem que é a respeito de Nelson Rodrigues, ele faria 100 anos nesse momento. É muito difícil escrever sobre uma figura, né, sobre a qual já saíram várias reportagens. Tinha o livro de Rui Castro, que é um livro conhecido. E aí, eu fiz tem 5 histórias aí, e uma dessas histórias é do próprio Nelson. Só que eu tentei muito entrevistar a família dele, eu consegui, as entrevistas não foram boas, né? Tinha a questão do pessoal tá fazendo entrevista por telefone, que nunca é o ideal, né? Enfim, às vezes é o que dá, mas né, uma reportagem às vezes não é de fato ideal. E eu decidi que eu ia pegar a última peça que Nelson Rodrigues estava escrevendo, que se chamava O Anti-Nelson Rodrigues. Ele morreu sem terminar essa peça. E eu li essa peça e decidi que, em vez de escrever uma reportagem, um perfil de Nelson Rodrigues, eu ia escrever a vida dele em forma de peça, que era o que ele estava fazendo. Pode passar, Lari, esse PDF mesmo, só sobe um pouquinho. Pode ir subindo e quando chegar na página eu te falo. Pode subindo. Eu chamei Marcondes Lima, que é dramaturgo, pode ir passando lá, para me ajudar nesse processo, né? Porque não sou dramaturga, não sei escrever dramaturgia. E o que eu fiz eu fiz uma ampla apuração sobre Nelson, entrevistei pessoas da família, como essa daí. Pode passar para a próxima página. Essa é a primeira, o Nelson Rodrigues. E aqui está a matéria, são algumas páginas. Vocês vão ver no PDF que vocês vão receber como tem 9 atos, né? E tem descrição de cenários e tem os diálogos ficcionais, alguns, mas não todos. Por quê? Porque eles são baseados nas entrevistas que eu fiz, né? E nas apurações, e nos trabalhos acadêmicos que eu li sobre Nelson, enfim, tem todo um trabalho de apuração, de pesquisa, para conseguir fazer essa elaboração dessa matéria, né, desse perfil, que é um perfil que se encaixa aí nesse lugar, né, do jornalismo, da criação, mas com esse, né, não tem uma invenção no sentido do que está informado, mas tem uma dimensão estética em como eu apresento essa informação. Então, isso é bem importante. Então, eu queria trazer para vocês esse exemplo dessa questão, dessa dimensão, dessa subjetividade que está aqui e dessa objetividade que também está aqui, né? Essa possibilidade dessa coexistência, na verdade, foi negada muitas vezes, mas que sempre esteve presente. Lari, pode fechar esse PDF e abrir o Ave Maria. Eu vou já falando para a gente ganhar tempo, né? O Ave Maria foi uma reportagem também que eu fiz logo depois da Vida Nelson, e aqui eu quero falar para vocês sobre esse problema da novidade, né? Que parece um contrassenso falando em jornalismo, né? Mas eu acho que isso é uma questão fundamental para a gente. Quando alguém me falou na época, você me perguntou que reportagem eu estava fazendo, e eu disse que eu queria escrever sobre a morte de mulheres, a violência contra mulheres.
E na hora essa pessoa me disse que, nossa, eu achei que era uma coisa mais diferente que você estava fazendo, porque nisso não tem novidade nenhuma. Não existe novidade aí. E isso é uma coisa muito cruel que o jornalismo produz, né? Não é novidade, mas, né? O racismo também não é uma novidade, né? O assassinato de mulheres, de fato, não é uma novidade. E ele é menos importante por isso? Como é que a gente pode ver do ponto de vista essa ideia de novidade? Então, o que é novidade para mim, o que vai se apresentar muitas vezes como novidade, é justamente como a gente desenha essas pautas, e isso tem a ver com a desnaturalização dos fatos. Eu não posso naturalizar o assassinato de mulheres, não posso naturalizar o assassinato de pessoas indígenas, de pessoas negras, de pessoas trans. Eu não posso naturalizar o assassinato de ninguém. Mas desses grupos específicos que sofrem mais violência, a gente naturalizou isso. Então, é um exercício, né? Quando a gente fala não é novidade ou está naturalizado, socialmente naturalizado, inclusive com a contribuição do jornalismo. Então, é muito importante que a gente desnaturalize fenômenos vários sociais, para que a gente enxergue neles as várias dimensões, as várias pautas que estão ali colocadas. Né? Como é que a gente pode, nesse exercício de desnaturalização, mostrar, né, assim, beliscar, digamos assim, as pessoas, a sociedade, para aquilo que parece normal, natural, mas não é. E aí, nesse sentido, eu quero falar da última pauta para vocês, a última reportagem que eu produzi. Pode fechar essa, Lari, e abrir a Casa Grande Senzala. E eu já vou falando sobre ela também. Casa Grande Senzala, ela nasce a partir também de uma efeméride, que é dos 80 anos desse livro, que é um livro super importante para a sociologia, para a cultura brasileira, né? Eu sempre acho que as obras, né, as obras que começam a passar por uma revisão, questionamentos, elas não deixam de ser importantes por isso. Na verdade, eu acho que para mim elas são ainda mais importantes, porque elas dizem muito sobre a gente como país, né, sobre que pensamento foi construído, sobre como é que eu posso dizer, que consequências esse pensamento, né, gerou. E o Casa Grande Senzala foi escrito no momento dos 80 anos desse livro. E eu queria muito escrever sobre sexo e dominação. E comecei a fazer a investigação, sem saber muito bem para onde é que eu ia, mas eu fui para um órgão chamado GPCA, onde menores são apreendidos. E lá eu encontrei informação, né, sobre um grupo de jovens mulheres cis e trans, que ficavam num lugar muito perto da casa do meu pai. Meu pai mora na zona norte de Recife, na área dos Morros, e tem um lugar chamado Mangabeira, que é do caminho. Então, eu via muito esse grupo ali, eu via muito. E aí, voltando àquilo que eu estava falando anteriormente, era um grupo que estava ali sempre, ou seja, fazia parte da paisagem, ia se naturalizado ali. E quando eu comecei a me aproximar de Carol, Bianca, Patrícia, Stephanie, eu fui descobrindo, através dos relatos dela, que elas sofriam muitos estupros de policiais. Né? E ali eu pensei, aqui tem justamente essa questão do sexo como dominação, do sexo que subjuga. E esse sexo, na verdade, é o estupro. Né? Eu queria falar sobre sexo enquanto estupro. E era da Força Policial Pernambucana, que naquele momento estava em alta por causa de um programa chamado Pacto pela Vida. O governador era Eduardo Campos, que faleceria depois daquele acidente de avião. Para mim foi bem importante essa reportagem, porque mostra muito também essa dimensão da naturalização da violência, da transformação do sofrimento em paisagem, mas como isso está relacionado a certos corpos e a certas classes e a certos gêneros. A gente tem um clássico, por exemplo, acho que hoje um pouco menos, mas muitas vezes quando você via uma criança
criança branca, uma criança de olhos claros, pedindo no sinal, as pessoas se comovem muito. Ah, mas uma criança desse jeito, parece um anjo. Isso é uma coisa muito comum, eu via muito quando era criança aqui em Recife. E eu não sei se vocês lembram do que foi chamado de mendigo gato. Não sei se alguém aqui, isso tem um tempo, né? Vocês são super jovens. Mas isso apareceu na internet, isso viralizou, o mendigo gato. O mendigo gato, na verdade, era uma pessoa em situação de rua que era loira, que tinha os olhos claros e que era branca. Então, era um mendigo gato. Isso se tornou notícia por isso. Acho que a gente tem que pensar nessas questões, tá? O caso da Grande Senzala para mim mostrou muito bem isso, né? Que sofrimento nós toleramos, né? O que é que a gente entende que é normal e é natural? Não é o sofrimento de todas as pessoas que a gente vai naturalizar. Então, eu acho que isso é um trabalho que o jornalismo também pode fazer, né? Eu acho que se a gente conseguiu, através do campo noticioso, produzir sub-representações e produzir sofrimento através disso, é um caminho precioso também para que a gente faça o exercício contrário, né? E é por isso que a gente está aqui reunindo. Eu acho que é isso, eu acabei me alongando mais, e olha que eu fiz simples. Queria escutar vocês um pouco, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, porque senão eu não consigo terminar. A gente tem mais uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, mas a gente pode também continuar essa conversa em outras, né? A Bia, ó, depois eu pensei em tal coisa, lembrei de tal coisa, queria entender mais alguma coisa que eu trouxe aqui, né? E aí quero passar mais bibliografia para vocês a respeito dessas questões que eu trouxe, tá? Obrigadíssima. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida. Olá, boa noite. Consegue me ouvir? Consigo, Milene? Eu sou muito apaixonada pelo jornalismo literário e eu gostaria de saber mais sobre como produzir uma pauta para voltar a escrever para essa área. Eu me formei recentemente e antes de formar, meu professor na faculdade, ele deu a oportunidade de estar à frente de um projeto para escrever um livro sobre política. Aí eu gostaria de saber mais como é que funciona para poder entrevistar e conhecer mais a fundo o personagem ao qual a gente está escrevendo. Sim. Acho que tem três coisas aí. O jornalismo literário tem muito mais a ver com uma forma estilística, né? A qual você pode, diferente, por exemplo, do que se chama de hard news, né? Que é o que, quando, como, onde, por quê, né? Você está bem menos presa a esse modelo. Muito embora essas perguntas, né? Elas são importantes também para que você elabore mesmo, né? Diga o que é que eu quero dizer, né? Só que você não precisa seguir, né, isso de uma maneira telegráfica, vamos assim. Você pode aí se utilizar de vários outros elementos, a gente chama de literário porque são elementos muito comuns à literatura, mas eu gostaria de dizer aqui que a gente pode pensar no campo da arte como um todo. A literatura faz parte do campo da arte. A gente pode pensar em outros campos também, sabe, Helena? Assim, eu acho que a gente pode escrever olhando a fotografia e trazendo a fotografia para o texto. A gente pode escrever pensando nas ilustrações, sabe? Na ficção também. A questão, porque eu quero falar com isso que uma coisa é você definir a pauta e uma coisa é você definir de que forma você quer escrever essa pauta, né? São questões diferentes. Então, a forma como você vai desenhar a sua pauta, acho que um pouco disso aqui que eu trouxe, assim, né, como eu estava falando, eu acho que é muito importante que você, né, uma questão que eu sempre penso, assim, por que é que eu pensei em escrever essa pauta? O que é que me incomoda aqui? Geralmente a pauta surge de um incômodo, né? E aí o que eu acho importante é que a gente pegue esse tema e a gente olhe e faça uma pesquisa mesmo. O que é que foi dito sobre isso e como é que foi dito? Como é que foi dito, sabe?
o que é que falta ser dito sobre isso, sabe? E tem esse exercício de desnaturalização, ele já está aí, sabe? Então, por exemplo, é, uma questão que eu me lembrei disso há pouco tempo, né? Uma questão que, por exemplo, a liberação maior, massiva de armas trouxe, né? Através da política bolsonarista, né? De liberação de armas, foi que você teve um aumento de violência, uso de armas dentro das casas, e muito dessa violência foi dirigida a mulheres evangélicas. As mulheres evangélicas, geralmente, elas não estão nas pautas que a gente elabora, de certo campo progressista, sabe? Porque tem essa questão dos evangélicos estarem ligados a Bolsonaro, por exemplo. Uma outra que eu me lembro aqui, assim, de a gente pensar, né, e tentar desnaturalizar essas. E essa pauta foi o pessoal do Joio Trigo que fez, e se vocês não conhecem o Joio Trigo, eu quero recomendar muito, eu acho um dos melhores exemplos de jornalismo independente também, coletivo, pelo qual eu tenho uma profunda admiração, porque eles vão pegar um tema muito específico, que é a alimentação no Brasil, o setor do agronegócio, dos ultraprocessados, enfim, e eles vão entrevistar indígenas que são bolsonaristas também, no processo. É aquilo que está falando sobre interseccionalidade. A gente não pode entender ela apenas quando ela nos agrada. E pensando nas razões, o que essas pessoas estavam falando, ali dizendo, que muitas vezes a gente produz, sabe, tipos ideais, e quando a gente chega em campo, esses tipos ideais não estão lá. Então, é muito importante que a gente desnaturalize, e aí eu estou falando assim, para elaborar uma pauta, é importante já que a gente, sabe, avance nesse sentido. Total, tá. E as formas como pessoas com deficiência aparecem, por exemplo, né? O discurso de superação. Tem um ex-aluno nosso na universidade, lá do Campus Caruaru, Nilson, que é uma pessoa com deficiência, e ele fez o trabalho dele, o TCC dele sobre isso, é genial o trabalho dele. Ele pegou isso, a representação de PCDs nos esportes, no portal G1. E existe todo um discurso muito, né? Geralmente é um discurso de superação, ou o discurso, sabe assim, esse do herói, do grande herói, da grande heroína. Então, você olha para isso, você pode pensar, como é que eu posso produzir reportagens que não tragam, sabe, essa ideia da superação, dessa coisa meritocrática que muitas vezes vai apagar que a pessoa precisa de fato, que é apoio, que é dinheiro, seja do setor privado, do setor público, sabe? As pessoas não precisam se matar para conseguirem, né, atingir, né, aquilo que elas desejam. Né? Por exemplo, vocês devem ter visto muito isso, né? A criança que anda 10 quilômetros por dia para estudar. Isso parece que é, sabe, é uma grande história, mas isso apaga também, isso naturaliza e romantiza o sofrimento dessa pessoa. Então, a gente tem que ver o que é que foi escrito e dito sobre os temas que nos interessam, para que a gente comece a elaborar também nossas pautas, de maneira a não repetir também, sabe, muitas vezes esses clichês. Isso é uma coisa que eu te recomendo já inicialmente, Milena. Obrigada, viu, amei a sua fala, a sua pontuação, eu gostei muito mesmo. Já vou botar em prática mesmo. Obrigada. E me pergunta qualquer coisa depois, quando tu escolher. Temos 2 meses pela frente. Oi, Thaís. Boa noite, meu nome é Thailson. Eu vou só pontuar algumas coisas que eu achei muito importantes na aula hoje, né? A questão de, quando você falou sobre desnaturalizar a violência contra a mulher. De fato, não só a violência contra a mulher, LGBTQI-fobia, os preconceitos contra pessoas com deficiência e racial. A questão é isso. Às vezes a gente fala sobre um tema que está em alta não está ao mesmo tempo, as pessoas acham, vamos falar sobre violência contra a mulher novamente, mas mesmo falando contra a violência contra a mulher, a violência só aumenta. Então, é preciso falar sempre, né,
Meu TCC final foi um documentário e foi justamente sobre violência contra a mulher, que foi o tema Mulheres Não Morram, e aí a gente pegou alguns depoimentos de algumas mulheres. E são histórias sempre diferentes, né? Porque cada um vive a sua realidade. E você citou outra coisa importante sobre os casos das mulheres evangélicas e bolsonaristas. Não são muito noticiados esses casos, até porque elas mesmas viveram em um padrão de religiosidade que a mulher tem que ser submissa ao homem, tem que fazer as vontades do seu parceiro ali, então elas acabam sofrendo naquele campo em silêncio, então isso também limita muito o campo de reportagem acerca disso. Outra coisa que você falou que foi importante também, romantizar as coisas demais é ruim. Em relação, por exemplo, às vezes você romantizar demais a pobreza, você permite que muitas pessoas continuem naquele campo, que as pessoas não procuram um objetivo maior de sair daquela bolha. Romantizar o sofrimento, como foi dito, romantizar, quando você falou que estava no meu pensamento sobre romantizar essa criança que anda 10 quilômetros, então a gente tem que diminuir um pouco isso e aproximar a realidade sem romantizar. Então, eu gostaria de agradecer porque a aula foi muito explicativa e importante. Tenho muito a aprender com as aulas. Obrigado. Te agradeço Olá, também, boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Aline e eu sou aqui da Bahia. Teve um dos termos aí que você trouxe que me chamou bastante atenção, que foi a questão do sofrimento tolerável, algo que eu vejo, a gente vê, né, no dia a dia muitas vezes, mas que eu ainda não tinha conseguido nomear. E quando eu falo que a gente vê, eu sou uma pessoa que eu acompanho notícia o dia todo, gosto muito de acompanhar nas redes sociais, e tem algo que eu observo bastante, principalmente fazendo esse recorte racial, é que quando há, por exemplo, uma chacina, né, vamos colocar assim, de pessoas negras, como aqui na Bahia aconteceu recentemente, eu vejo muito nos comentários e a população de modo geral tentando entender, justificar o que levou, né, àquela situação. Sim. Como se, de fato, aquelas pessoas, elas, de alguma forma, elas provocaram aquilo, não é possível, sabe, que esses negros sejam inocentes, vamos colocar assim. E a gente teve um caso muito recente agora, claro, lamentável, uma coisa horrível, que foi a situação dos médicos que foram mortos no Rio de Janeiro, mas aí a comoção é totalmente diferente, a gente sabe, né, mais ou menos o contexto como foi, mas assim, não há nenhum tipo de busca por justificativa, apenas sofrimento. As pessoas só sofrem, a população só sofre, e é isso. Ninguém tenta tirar nada além daquela comoção geral e daquele sofrimento, daquela lamúria toda que a gente, no mínimo, eu não observo, né? Principalmente aqui no contexto em que eu vivo, e, enfim, essa comoção quando são pessoas negras e quando são pessoas em situação de vulnerabilidade. É isso. No caso, né, Aline, tanto negros quanto pobres, né, também, né? Eu acho que a dimensão da classe é importante a gente pensar aí, que são bairros periféricos. Com certeza. Profissões, sei lá, Privilegiadas. Né, são. Acho que você está certíssima quanto a isso. Isso é uma questão também que, né, gosto sempre de pensar, o jornalismo não está à parte, né, da sociedade, não está numa dimensão diferente, é a própria sociedade. Então, essa naturalização foi trazida para esse campo. E a gente, um outro exemplo também que eu lembrei quando você estava falando é o do submersível, né, na qual os bilionários estavam, os super ricos estavam, e naquela mesma semana tinha tido um barco de refugiados tinha afundado, tinha morrido quase 500 pessoas. Então, essas dimensões são sempre isso. Isso eu volto para aquela questão que eu estava falando para vocês, os valores notícia, né? Quem é notícia? Né? Pessoas em nações de elite, por exemplo, isso está totalmente relacionado com esse dogma do jornalismo, né? Com esse dogma que ainda hoje está presente nas universidades.
Por isso que eu acho, né, que a gente precisa confrontar esses dogmas, porque eles simplesmente naturalizaram que algumas pessoas podem e devem sofrer, devem morrer, devem, devem estar numa chacina e de saídas a serem julgadas, né? Eles são julgadas. O Brasil, é importante que a gente sempre pense nisso. O Brasil já naturalizou há muito tempo a pena de morte. O Brasil é um país com pena de morte. Né? Isso é uma reportagem que eu gostaria muito de ver, sabe? A gente não tem ela na dimensão jurídica, mas ela tem na dimensão prática dentro do Estado. Né? Essa polícia também, que é a que mais morre, que também na sua base, os menores salários, que está na rua, a maioria é negra. E a maioria vem também de lugares de pobreza. Então, eu acho que é bem importante que a gente também pense como essa questão do campo da institucionalidade da pena de morte, ela está dada, sabe? Só que a gente, de certa maneira, também até se acostumou a falar essas coisas, sabe? É a polícia que mais mata, é a polícia que mais morre, é a polícia não sei o quê. Como é que a gente consegue, muitas vezes, trazer para um âmbito? Isso é um questionamento meu que eu não tenho resposta não, sabe? Quero pensar com vocês. Mas eu acho que a gente nunca esteve tão distraído, né? A gente está muito distraído. A gente tá ali em rede, olhando e passando, e a gente está distraído, assim. A gente está distraído também porque a gente é bombardeada o tempo todo, né? A gente nunca teve exposta a tanta informação. E isso leva também a uma distração muito grande. Então, eu acho que a gente precisa se perguntar por onde é que a gente está olhando, o que é que a gente está ouvindo, e se a gente está conseguindo produzir reflexão. É muito difícil produzir reflexão quando a gente está distraído. Eu tenho um colega meu que estava me questionando sobre isso essa semana, o porquê que muitos jornalistas não estão trazendo uma outra visão do que está acontecendo. Realmente aqui em Salvador está tendo muita coisa relacionada à polícia, pessoas pretas morrendo, e quando um jornalista traz essa informação, ou um jornal, tem gente que vem me questionar. Porque só fala que polícia só mata preto e que só tá morrendo preto. E eu vejo muita gente questionando isso, até o meu colega falar, o jornalista só fala sobre isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas realmente a gente tem que falar sobre isso, é o que está acontecendo. As pessoas não compreendem. Tem que falar. Eu acho que, às vezes, eu fico perguntando, Milena, se a gente não tem que arrumar outras estratégias de falar, sabe? Como falar sobre essas coisas, sabe? Porque é isso, eu digo a gente, sociedade, assim, a gente está... todo mundo achou que depois da pandemia a gente ia ficar um pouco mais, enfim, aceso ao outro. E o que a gente viu foi, por 2 milhões de votos, Bolsonaro foi eleito. Eu acho que isso diz muito sobre a sociedade. Né? Onde é que a gente está, sabe, fazer essa reflexão a partir de, né, são pessoas que nós conhecemos, pessoas, né, periféricas, tem um aumento enorme nas periferias, pessoas negras, pessoas pobres, sabe, segurança como uma questão, tudo isso, enfim, acho que é preciso que a gente se incomode com isso, sabe, se coloque nesse lugar, como nessa reflexão, o que é que eu faço aqui nesse campo, como é que eu me posiciono, que estratégias eu posso realizar para, sabe, trazer isso, para falar sobre isso e como, sabe, de maneira coletiva, de maneira... Acho que são desafios para a gente. Agora... Boa noite. Quer falar sobre... rapidinho, comentar sobre o que a professora falou em relação a esse período da votação de Bolsonaro, de 2 milhões de diferença, na era de informação e desinformação também é muito complicado, porque o bombardeamento de fake news, ainda mais por esse lado mesmo do bolsonarismo, foi uma das maiores práticas, e para tirar isso, e que eles conseguiram incutir na mente de muitas pessoas que aquilo é realmente verdade. Então, eu como militante mesmo, e militante do PT, foi muito complicado explicar para pessoas da minha comunidade que aquilo não era de fato verdade, e o que era de fato verdade. Então, foi muito complicado nesse momento.
desmistificar essas mentiras. Então, esse foi um grande problema, principalmente, e que hoje a gente consegue ver que a máscara dele caiu muito. Então, se a votação fosse hoje, eu acho que essa expressão que ele teve seria muito menor, entendeu? Eu concordo, e não só a questão das fake news, como também a liberação de muito dinheiro, né? Na verdade, assim, ele era tão ruim, que nem usando toda a máquina, nem liberando dinheiro a rodo, ele conseguiu ganhar. É a outra forma como a gente pode ver isso. Ele é tão ruim que nem assim, sabe, nunca nem o presidente não tinha sido reeleito, e com a máquina assim na mão, liberando dinheiro de maneira, inclusive, criminosa, né? Mas, Sim, com certeza. Ô, deixa eu Fabiana, falar para vocês, Agostinho falou, foi? não, eu só ia te sugerir, porque tem algumas pessoas pedindo para perguntar aqui no chat. Eu não sei como é que a gente faz. De repente, abrir mais algumas perguntas e antes de terminar, né? O que você ia sugerir? Eu pensei em 3 perguntas, a gente não entrar muito no horário mais, e aí as perguntas subsequentes eu posso responder à parte. Eu posso responder pós a aula, amanhã. Pode, inclusive, mandar áudio. Olhando aqui no chat, a Núbia foi a primeira a pedir, depois foi até, acho que o pessoal foi bem criativo aí, um pedindo para falar depois do outro. Então, a Núbia, o Ramon, depois do Ramon, eu, então a Soraya, né? Então, Núbia, Ramon e Soraya, se a gente ficar em 3, mas depois tem o Alan também que pediu, e a Natália, seriam 5, é muito? É muito, sabe por quê? Desculpa, pessoal, é porque daqui a pouco aqui vai fechar a Bienal, eu não posso ficar muito mais aqui, não. Então tá bom, então vamos nessa. Então, Núbia... Vamos fazer 3. Núbia, Ramon e Soraya. Boa noite a todos. Aí a gente vai ter mais outras aulas e oportunidade de fazer novas perguntas também. Boa noite a todos. Desculpa por não poder abrir a câmera, que meu computador está com a câmera danificada. Primeiramente, para mim é um privilégio poder estar participando dessa aula, né? Que, nossa, está contribuindo demais para a minha carreira, para a minha profissão que eu escolhi. E por obra do acaso ou do destino, eu encontro com a autora do livro que é referência na minha escrita, no meu TCC, né, na minha faculdade aqui no estado do Tocantins. Sou núbia, sou do Quilombo Mumbuca, no Jalapão, Tocantins. E quando você fala de quilombo aqui no Tocantins, no Quilombo Mumbuca, você, se pesquisar, dar um Google, você vai ver muitas escritas e muitas narrativas dentro da universidade, no meio midiático, no meio do audiovisual sobre a gente. Então, desde criancinha, acompanhando esse processo, e nasceu em mim a necessidade de construir outras narrativas, né? Porque o que falam sobre nós, muitas vezes, nos condiciona a mazela, a escravidão, e a coisas que não nos representam, né? Não nos caracteriza. E aí, Fabiana, uma das perguntas que vem de acordo à palavra drible, né? Qual o drible que a gente dá nessa construção? Em 2006, eu encontrei com um jornalista e, vendo a forma que ele falava, né, que ele discursava, eu notei algo diferente. E eu entrei na academia em 2020. E durante esse processo de 2006 a 2020, muitas narrativas foram construídas sobre nós. Até agora está se construindo essas narrativas. Dentro da universidade em si, tem narrativas que vai contrária ao nosso olhar, ao nosso posicionamento de vida mesmo, assim, de vista. E aí, nisso eu quero ver com você, sou podcast também, em uma dessa construção de desnaturalização, né, de desconstruir o que já falaram. Eu criei o podcast Viver Mumbucá, né, e venho construindo fora, mas eu quero ver com você se tem possibilidade de construir esse drible. Segunda matéria do curso de levantamento da Bahia. Gente, tem algum microfone aberto, que não é o de Núbia. É outro. É o número de vereadores, enquanto outras cidades... Isso aí. Vai, Núbia. Se tem saída de construir esse drible dentro dessas estruturas que está, de certa forma, enraizada,
tem muitos meios de comunicação que têm estrutura de base mesmo, que construiu uma base, uma relação social, e muitas vezes elas propagam a narrativa que desmerece certo grupo específico, ou os grupos específicos. Será que, para além de construir de forma externa, tem possibilidade, você com a sua experiência, com a sua caminhada construída até aqui, tem possibilidade de construir de dentro dessas estruturas que muitas vezes está enraizada em estruturas colonialistas? É meio que isso a minha questão. Será que tem possibilidade disso? Te falo muito tranquilamente que tem. Eu participei disso, né? Trabalhava no jornal super conservador. Mais conservador às vezes menos, a depender também do sabor da política, né? Porque as estruturas estão relacionadas também ao entorno da política. A dependência de anunciantes, né? A parcerias. Então, assim, uma estratégia foi um pouco aquilo que eu falei antes, silêncio é estratégico, muitas vezes. Sabe? O silêncio é uma arma poderosa, e sempre foi, o silêncio sempre foi uma arma poderosa para grupos vulneráveis. Sempre foi. Um exemplo que eu acho bem importante, por exemplo, assim, esse exemplo está no defeito de cor, né? Mas, por exemplo, as sinhais, as mulheres brancas, muitas vezes quando elas engravidavam, não queriam seus bebês, elas buscavam as mulheres negras escravizadas ou alforriadas para saber que ervas e o que fazer para abortar. Isso é uma questão. E uma questão que as mulheres negras tinham, isso claro, que davam o que a elas? Poder. Né? Era um poder. Porque elas tinham segredo. E, obviamente, elas não contavam como fazia isso. Só para pensar como o silêncio pode ser uma estratégia, entende? Pode ser esse drible. Está contado no defeito de cor, quando a personagem está na Bahia. Uma outra questão também que acho que é importante pensar é que nem sempre essas estruturas, elas também são mutáveis, sabe? Elas são mutantes. E dentro delas, tem outras pessoas que muitas vezes, como nós, como você, como eu, ou como várias pessoas que estão aqui, também estão interessadas em promover esses dribles. Então, é importante pensar que é preciso construir comunidades dentro desses espaços, construir parcerias. Eliane estava aqui, eu falei para vocês que eu estava antes na Bienal, porque eu vim escutar a Eliane Brum. E a Eliane tinha uma estratégia quando trabalhava no Zero Hora, eu conto aí no livro também, na plataforma de combate, que ela chamava de contrabando. E ela fazia, não era só ela que fazia o contrabando, mas outras e outros colegas também. Que é pegar né, quando, sei lá, pauta editores dizia, não, você não vai escrever sobre isso desse jeito. Então, ela mudava um pouco, mas ela colocava o lead, muitas vezes, no segundo momento do texto e não no primeiro. Ela começava de outra forma a matéria, e aquilo que ela ia dizer estava meio diluído lá depois, sabe? Era uma forma de fazer passar o texto, né? Apenas ali modificando um pouco a maneira como ela tinha falado que ia fazer. Então, ela fazia essas estratégias. Obviamente, nem sempre dá certo. Obviamente, às vezes você fica frustrado. Sabe? A gente tem que entender, lidar com a frustração é uma questão que a gente tem que lidar. Tem que lidar. Mas, ao mesmo tempo, é entender que, às vezes, você consegue jogar, e como é que você pode jogar? Você tem, de repente, naquele momento, está na chefia uma pessoa que é mais aberta a essas discussões, sabe? Como é que você, né? Como é que você traz a questão para ela? Como é que você apresenta? O pessoal está pedindo para eu fechar a sala.
Então, Núbia, assim, é possível sim. Agora, não se faz isso geralmente individualmente, você faz isso de maneira colaborativa, com parceria, e você faz muito através de estratégias mesmo silenciosas, né? Silenciosas. Só um outro exemplo que eu acho importante para a gente pensar aqui, a gente aprendeu muito a falar sobre pajubá, né? Que é uma linguagem de terreiro, né, que é também adotada por pessoas trans, principalmente por travestis, transexuais, no âmbito né, que trabalham como profissionais do sexo. E não só, tá? Não só. Mas aqui pegando esse grupo que ficou muito conhecido, né, saiu do dicionário Pajubá, população LGBTQIA+, enfim, né, esse Pajubá que, na verdade, já vem dos terreiros, essa linguagem, né, o oké, enfim, tem várias. Isso é uma maneira de ter uma conversa, de se comunicar, sem que essa conversa fosse exteriorizada para tantas pessoas. Isso é estratégia também, isso é drible também. Então, a gente tem muita coisa para aprender com essas experiências, sabe? Leiam, observem, tem muita coisa para a gente aprender. Se abram para essas experiências, porque elas nos ensinam a ser melhores jornalistas e a se posicionar dentro do campo, muitas vezes. Eu vou só falar para vocês, para ter só mais uma resposta, porque realmente eu preciso fechar a sala. Peço desculpa por isso. Mas eu prometo que respondo as outras perguntas também. Mandem para mim que eu vou mandar a resposta para vocês, tá bom? O próximo era o Ramon. E, gente, boa noite. Valeu, Fabiana, pelo tempo aí, pelo teu espaço de explicar aí pra gente bastante coisa sobre jornalismo e coisas que são novas também. Ou então até que a gente não olha, assim, eu pelo menos fiquei meio assustado quando tu falou sobre o silêncio, sobre hackear. E acho que vai ser quase que um gancho aí da Núbia, né? Porque era o que eu iria falar, assim, nessa questão do silêncio, né? Do hackeamento que você disse, quando a gente propõe uma pauta, quando a gente pensa em algo que a gente olha muito para um assunto, e aí como é que como por exemplo isso que você falou do motorista do Uber, né? Onde passa por várias questões, e aí uma questão talvez subjetiva e objetiva, assim, onde a gente como é que constrói isso dentro do jornalismo, né? Onde a gente precisa ter esse lugar mais, muitas vezes pensando no tema, mas ao mesmo tempo tenta focar por um outro lado mais subjetivo ali, construindo com um perfil, com uma pessoa para humanizar talvez. E aí dentro, como a Núbia falou, né? Como é que a gente quebra isso dentro quebrando isso dentro de uma estrutura que já existe, né? Travou um pouquinho aqui a tua fala para mim. Acho que minha internet deu uma... Foi, só um pouquinho. Acho que tem a ver com a pergunta de Núbia também, né? Como você Ficou falou, quase né? que um gancho ali, ficou muito próximo. Não, mas porque é uma questão, né, que a gente fica pensando que as dimensões éticas, né, assim, essa questão do silêncio, mas aquilo, volto a dizer, assim, pensar nessa questão do silêncio como estratégia não é, né, quebrar um contrato, sabe, algo que foi estabelecido, sabe, com aquela redação, de longe disso, né? Por isso que eu falei do exemplo de Joyce. Eu cumpri a pauta que eu tinha apresentado e que foi dado um ok pela redação, né, pela chefia da redação, por Ivanildo, por Laurindo, que eram meus chefes na época, né? A questão era que não havia a personagem ideal, né? Então, o que é que eu digo para vocês? Assim, uma estratégia muito interessante, né? Eu vou fazer uma matéria sobre, por exemplo, políticas ambientais, né, estratégias ambientais para, enfim,
passar o que se calor de 2023, que já está tendo como o ano mais quente, né, que a gente vai ter, enfim, por que não pensar que eu posso entrevistar apenas mulheres negras? Pessoas não binárias, pessoas negras para essa, sabe? Eu não preciso dizer para, sabe, é isso que eu estou falando, assim, olha, eu só vou entrevistar pessoas negras para essa matéria. Porque nunca, pode ter certeza, ninguém nunca chegou para um chefe e disse assim, olha, eu vou entrevistar só homens brancos para essa matéria. Porque era natural, entende? Então, a gente tem que naturalizar essas presenças, inclusive, sabe? E eu entendo que essa cor, que essa classe, que esse gênero, sejam políticos, sejam importantes. Mas eu estou chamando a atenção de vocês é que se isso vai se apresentar numa redação conservadora, num lugar conservador, como um problema, vocês não precisam levar isso. Vocês não precisam dizer isso. E vocês vão estar cumprindo a pauta. Compreendem? Vocês vão fazer a matéria, vocês vão trazer aquilo. Agora, vocês vão trazer perspectivas, que são perspectivas que geralmente não são ouvidas para esse tipo de matéria. Por quê? Você vai ouvir pessoas negras, não sei o quê, quando vai falar sobre racismo, quando vai falar sobre temas que, teoricamente, têm a ver com elas. Então, elas têm falas localizadas, enquanto outras pessoas têm falas universais. Então, vocês têm que universalizar os personagens. Vocês têm que universalizar as fontes no sentido que elas são tão universais quanto aqueles entendidos como universais anteriormente. Pessoas brancas, pessoas que, enfim, os pianas, né, que vêm de São Paulo, que vêm do Rio, que vêm desses centros. Então, quando eu falo de universalizar, é uma provocação, como o jornalismo de subjetividade é uma provocação também, sabe? Então, universalizem suas fontes nesse sentido. E vocês não precisam ficar anunciando, eu estou escolhendo X e Y. Isso pode até aparecer ao longo da fala, mas vocês não precisam ficar, sabe? Eu vou entrevistar só pessoas. Isso é só um exemplo que eu acho importante, porque é uma estratégia de visibilização, tanto de imagem, quanto de discurso, quanto de perspectiva, classe, de gênero, sabe, Ramon? São formas. Acho que a gente vai aqui voltar a esse assunto várias vezes. Vocês vão estudar, por exemplo, isso provavelmente com o Bruno Castro, que vai falar sobre entrevista. Ele vai falar muito sobre fonte, né? Acho que na aula de Bruno isso também vai estar muito presente. Joia?